Na virada do ano, uma movimentação intensa da polícia chamou atenção no Bayside Marketplace, um shopping de Miami. O motivo? Um suposto avistamento de alienígenas naquela área. O que viram? Formas sombrias, escuras, sólidas, definitivamente não humanas. E, segundo testemunhas, esses seres estavam tomando conta do lugar. Altos, muito altos e imponentes, como se tivessem acabado de descer de uma nave para dominar geral. Pela primeira vez, aquilo parecia real demais para ser só boato. Número 1. 3 figuras sombrias e interdimensionais. De acordo com relatos, as criaturas tinham entre 2,5 metros e mais de 3 metros de altura. Eram como hologramas com formas humanoides, mas com algo estranho, fora do comum. Tudo parecia estar sendo escondido do público. A sensação era clara. Não estamos sozinhos neste mundo. Se você ainda duvida, talvez seja bom prestar mais atenção. De aparições fantasmagóricas a provas de vida extraterrestre e fenômenos completamente fora da lógica, existem momentos incríveis que só acreditamos porque foram registrados em vídeo. Sempre ficamos na dúvida sobre os alienígenas, mas nunca tivemos provas concretas, até agora. Número 2. Corpo alienígena encontrado em uma clareira. Um homem decidiu explorar uma clareira na floresta e acabou se deparando com algo que mudou tudo. O corpo de um alienígena, surpreendentemente bem preservado, diferente de tudo que ele já tinha visto. Assustado, ele resolveu cutucar a criatura. Para seu espanto, a pele estava firme, com a aparência de quem tinha acabado de morrer algumas horas antes. E aí vem a parte mais bizarra. Você se lembra do governo mexicano confirmando a existência de alienígenas? Em 2023, apresentaram até múmias alienígenas ao Congresso. Pois bem, se você comparar os dois corpos, a semelhança é assustadora. Quase dá para dizer que são o mesmo ser. Não sabemos onde esse novo alien foi encontrado ou levado, mas se for fora do México, talvez estejamos lidando com vida extraterrestre circulando aqui na Terra. Número 3. Ossos do terror. Imagine você caminhando por uma trilha e, de repente, se deparar com um esqueleto completamente bizarro. Foi exatamente isso que aconteceu com um aventureiro. O esqueleto é tão estranho que, por mais que se observe, não dá para entender o que é. A aparência é sinistra, como se tivesse caído de um disco voador. O corpo ainda mantém uma textura meio emborrachada, parecendo couro envelhecido, e os ossos estão bem definidos. É possível que essa criatura tenha perdido a luta pela vida há pouco tempo, e tudo o que podemos fazer agora é imaginar o que realmente aconteceu ali. Para falar a verdade, não parece com nenhum animal conhecido. E olha que já vimos muita coisa por aí. Talvez seja apenas um bicho em decomposição, numa posição esquisita, ou talvez não. Número 4. Avistamento em Miami no Ano Novo. De novo. No primeiro dia do ano, uma multidão correu em pânico pelas ruas de Miami. Um vídeo viral mostrou uma presença policial gigantesca cercando o Bayside Marketplace. Muita gente dizia que tinha a ver com um avistamento de alienígenas. E olha, não era pouca gente não. Tinha uma multidão saindo do shopping, correndo entre os carros, quase sendo atropelada. Caos total. Algumas pessoas garantiram que viram formas escuras, sólidas, que não pareciam humanas. Eu juro, isso não é humano. Srenia repetia uma testemunha. A polícia de Miami confirmou que respondeu a relatos de uma criatura alienígena, capturada por uma câmera. O tema virou um dos 10 mais procurados no Twitter e também entrou no Google News. E se você ainda imagina alienígenas como homenzinhos verdes, prepare-se. Esses aí são altos, muito altos. E assustadores. Número 5. Avistamento aéreo de um disco voador. A princípio, não parecia grande coisa. Um vídeo gravado da janelinha de um avião, em um voo entre Roma e Paris, durante os anos finais da década de 90 ou início dos anos 2000. Mas bastou dar o play para perceber que havia algo bem incomum pairando no ar. Em plena luz do dia, com o céu limpo e visibilidade total, um objeto com formato clássico de disco voador aparece nas imagens, chamando atenção por estar flutuando de forma estável, como se estivesse patrulhando o céu europeu. O vídeo rapidamente se espalhou, e como era de se esperar, encontrou sua cota de céticos. Muitos disseram que era montagem, ilusão de ótica, ou até mesmo um defeito da câmera. Só que tem um detalhe importantíssimo. Naquela época, os recursos de edição de vídeo para o público em geral eram extremamente limitados. Não dava para simplesmente criar um OVNI realista no computador de casa. O mistério ficou ainda mais denso quando, algum tempo depois,
Uma fonte anônima liberou uma nova filmagem, dessa vez de outro avião que estaria voando nas redondezas. Essa nova gravação mostra o mesmo objeto, no mesmo local do céu, reforçando ainda mais a hipótese de que aquilo realmente aconteceu. Agora me diz, se um OVNI desses aparece do lado do meu voo, eu já estaria me preparando para puxar o paraquedas e cair fora daquele avião. Número 6. Sasquatch nos trilhos de trem. Um casal estava aproveitando um passeio panorâmico de trem entre as cidades de Durango e Silverton, no estado do Colorado, quando avistou algo que desafiava qualquer explicação lógica. Eles olharam pela janela e viram, à distância, uma criatura gigantesca caminhando lentamente entre a vegetação. E a única descrição possível que veio à cabeça foi Bigfoot, o famoso pé grande. Claro, a primeira reação da maioria das pessoas seria rir ou duvidar. Ah, mais uma história de pé grande, diriam. Mas o vídeo gravado pelo casal mostra uma silhueta enorme e imponente, andando com calma, como se estivesse totalmente à vontade no ambiente. O mais impressionante é que a criatura parecia andar sobre arbustos e obstáculos, como se fossem meros fios de grama. Muitos passageiros do trem também avistaram o ser, o que torna difícil descartar o caso como uma simples ilusão individual. Aquilo não parecia ser uma pessoa fantasiada nem um animal conhecido. A altura, o porte e a forma de se mover estavam muito além do que qualquer ser humano conseguiria simular com tanta naturalidade. Será que o mítico Sasquatch realmente resolveu dar as caras naquele dia? Ou estamos diante de algo ainda mais desconhecido? Número 7. Anjos super-humanos capturados em vídeo. Sempre ouvimos histórias sobre anjos, seres de luz, protetores vindos de outra dimensão. Mas uma coisa é ouvir sobre isso, outra bem diferente é ver algo do tipo sendo registrado por uma câmera. O vídeo, capturado em território brasileiro, mostra uma figura misteriosa e brilhante, literalmente dourada, se deslocando lentamente por cima das colinas, como se flutuasse com propósito e graça. A reação do público foi instantânea. Milhares de comentários surgiram, com gente brincando que era um Super Saiyajin saindo da cápsula, enquanto outros tentavam explicar como um simples reflexo da lente. Mas quanto mais você olha, mais fica claro que tem algo estranho ali. Não parece ser apenas luz. A forma tem contornos, parece sólida, viva e em movimento consciente. Ninguém sabe ao certo o que é. Alguns acham que pode ser um espírito, uma alma em trânsito. Outros apostam na aparição de um anjo. E claro, tem quem diga que é uma entidade alienígena tentando parecer amigável. A única coisa certa é que o fenômeno é real, foi gravado, e continua desafiando qualquer explicação fácil. E não, provavelmente não é um Super Saiyajin. Número 8. A criatura flutuante entre as árvores. Prepare-se, porque essa é daquelas cenas que grudam na sua cabeça. O que foi registrado nesse vídeo ultrapassa o conceito de assustador. A gravação mostra uma figura humanoide de aparência sombria, flutuando calmamente acima das árvores, como se aquilo fosse algo totalmente normal. Durante décadas, já foram relatadas várias aparições de criaturas humanoides, mas nenhuma delas teve esse nível de clareza. A nitidez da imagem impressiona. A criatura não só estava voando, como também se movia com leveza e um certo estilo sinistro. Parecia saída de um conto de terror. Vários espectadores descreveram-na como a própria morte, o ceifador, andando pelos céus como se procurasse alguém. Mas a história não termina aí. O ser ainda foi visto sobrevoando casas, andando em telhados e sumindo misteriosamente no ar. Ninguém sabe de onde veio ou para onde foi. Só que as imagens estão aí, perturbando quem assiste. E aí vem a cereja do bolo, seu look. Sério, parecia uma bruxa encapuzada deslizando pela rua. Nada no vídeo dá a entender que seja uma sacola voando ao vento. Ela era grande demais, constante demais. Precisa demais nos movimentos. Nem se aproxima do que seria um drone ou qualquer tipo de aeronave. Honestamente, eu não sei o que é, mas torço para nunca cruzar com isso ao vivo. Número 9. Um navio que desafia a gravidade. O fenômeno Fata Morgana. Parece mentira, mas foi visto por várias pessoas. Um navio flutuando no ar, como se estivesse suspenso por alguma força invisível. Visto de longe, parecia uma embarcação pairando sobre o mar sem tocar a água, como se tivesse saído de um filme futurista ou de uma nave espacial em modo de observação. A primeira reação de quem presencia isso é de confusão total. Meus olhos estão me enganando? Muitos pensam. Mas por mais que você pisque, esfregue os olhos ou troque de ângulo, o navio continua lá,
pairando, imóvel. Várias teorias surgiram imediatamente. Alguns achavam que era uma nave camuflada em forma de barco. Outros juravam que era algo extraterrestre, mas felizmente a ciência tem uma resposta plausível e surpreendente. Trata-se do fenômeno chamado Fata Morgana, uma miragem avançada que acontece quando há camadas de ar com diferentes temperaturas próximas ao solo ou à água. A luz é distorcida, criando a ilusão de que os objetos estão acima do local real. Mas não se engane, mesmo com explicação científica, a visão continua impressionante. E às vezes a Fata Morgana não só faz navios voarem, como também pode fazer a água parecer suspensa no ar. Um dos fenômenos mais fascinantes e ilusórios do nosso planeta. Número 10. As múmias alienígenas nas cavernas do Peru. Desde que esse vídeo veio à tona, o mundo inteiro não fala de outra coisa. Corpos com aparência alienígena, com pele enrugada e olhos afundados, foram encontrados dentro das chamadas cavernas da NASA, no Peru. A gravação foi feita por 2 exploradores, e de cara, já lembra muito aquelas cenas clássicas de filmes de terror, só que reais. As múmias não eram simples restos mortais ressecados. Tinham estrutura corporal completa, membros alongados e o mais assustador. Alguns deles ainda se mexiam levemente. Sim, braços e dedos pareciam reagir, como se os seres estivessem vivos, mas congelados, apenas esperando alguma coisa. A descoberta foi divulgada por Jamie Maussan, um pesquisador veterano no estudo de OVNIs, que ainda apresentou uma análise de DNA afirmando que os corpos não eram humanos. A partir daí, vários outros exploradores tentaram visitar o local. Mas, curiosamente, quando chegaram, parecia que tudo havia sido removido. Nenhum sinal das múmias. Nenhuma pista de que algo já esteve ali. Esse desaparecimento misterioso só levantou mais perguntas. Onde foram parar esses corpos? Se ainda estão vivos, o que estão esperando? E o mais importante, como chegaram até a Terra? Número 11. Metamorfose no céu. Cientistas de vários lugares do mundo ainda tentam entender o que causou uma espiral azul misteriosa no céu. Algo que parecia ter saído direto de um conto fantástico. As pessoas que estavam olhando para cima viram um anel prateado aparecer no céu, como se os céus tivessem se aberto e criado um portal emoldurado por metal brilhante. E não é cena de ficção científica. Isso realmente aconteceu diante dos olhos de todo mundo. Muita gente disse que era um OVNI que muda de forma, enquanto outros tentaram ser mais racionais, sugerindo que fosse uma máquina fazendo anéis de fumaça. Mas a verdade continua sendo um mistério. Número 12. Estrutura de outro mundo. Isso aí é um pedaço enorme. Um pedaço de quê? De algo totalmente misterioso. Frequentadores de uma praia famosa estavam caminhando à beira-mar quando deram de cara com algo estranho enterrado na areia. Estruturas vítreas, parecendo vidro derretido, que pareciam ter sido esculpidas por alienígenas artistas. Alguns até acharam que era parte de uma instalação de arte moderna. Mas nada disso. São fulguritos, formações causadas quando raios atingem a areia e fundem os grãos em uma estrutura sólida. Mas, convenhamos, se fosse arte alienígena, o Thor também teria talento para escultura, né? Número 13. Horror piscante em San Diego. Não parece algo normal porque não foi. Cerca de um ano atrás, frequentadores da praia em Pacific Beach, na costa de San Diego, ficaram perplexos ao ver uma luz vermelha brilhante pairando no céu. No início, pensaram que era uma luz vinda de algum navio, mas a tal luz ficou parada, como se estivesse decidindo se pousava ou não. Ela apareceu do nada e ficou lá por cerca de 15 minutos. Para deixar a coisa ainda mais maluca, entusiastas de OVNIs perceberam que o objeto era muito parecido com outro que tinha sido filmado sobre a Lua. Um astrônomo amador na Alemanha alegou ter registrado o mesmo objeto circulando a Lua antes de desaparecer em direção à Terra. Coincidência? É difícil acreditar. Número 14. Alienígena perfurando árvore. Geralmente eu não fico assustado com coisas pequenas. Bom, talvez com marimbondos. Mas um alienígena minúsculo cavando a saída de dentro de uma árvore? Aí já é demais. Esse ser estranho foi filmado por alguém que passava por perto. E olha, não sei como alienígenas deveriam parecer, mas esse aí se encaixa bem no conceito. E para piorar, ele fazia um som esquisitíssimo enquanto saía da árvore. Imagine encontrar isso caminhando sozinho à noite. É pedir para desmaiar. Será um inseto raro ou um tipo de xenomorfo da floresta? Você decide. Número 15. Aparição flutuante no meio da estrada. Esqueça gato preto cruzando o caminho.
Se essa aparição fantasmagórica surgir na sua frente enquanto você dirige, é melhor dar ré e sair voando dali. Uma motorista, armada apenas com sua câmera, registrou uma figura sinistra flutuando no ar. No começo, parecia só uma sacola preta gigante, mas ela continuava suspensa no ar sem explicação. O vídeo gerou várias teorias. Espírito perdido? Visitante espectral de outra dimensão? Ou talvez uma ilusão de ótica? Sinceramente, prefiro nem saber. Número 16. Areia fervente. No início, parecia apenas ilusão. Manchas de areia à beira-mar começando a borbulhar como se a praia estivesse fervendo. Não era nada comum e, com certeza, chamou a atenção de quem passava por ali. O fenômeno, conhecido como borbulhas de areia, é um dos caprichos curiosos da natureza. Isso acontece quando a água sob a superfície da praia fica sob pressão e escapa por pontos fracos na areia, criando mini explosões de água e areia. Mesmo com explicação científica, muitos que presenciaram ficaram arrepiados, achando que era um sinal de algo maior. Se um dia você ver isso, fique de olho no chão. Nunca se sabe o que a areia pode estar tentando revelar. Número 17. Passageiro flutuante sobre a Colômbia. Passageiros a bordo de um voo para a América do Sul avistaram um objeto estranho flutuando acima das nuvens. O destino era a Colômbia, e o passageiro que filmou nem estava procurando por OVNIs, só queria uma foto bonita para o Instagram. Mas o que ele captou acabou chamando a atenção de todos no avião. O mais maluco? Poucas horas depois, o mesmo objeto teria sido visto também em solo colombiano. E aí a coisa fica mais estranha. Ver um OVNI quando você está indo de férias já é bizarro, mas ver o mesmo objeto perto de casa e sem ninguém dar explicações? Dá uma boa dose de frustração. Número 18. O gigante nas montanhas. Parece coisa de conto de fadas, mas alguém viu e filmou. Uma figura gigante sobre as montanhas de British Columbia, no Canadá. Parecia estar dominando o mundo de tão alto. E antes que digam que era só uma pessoa, vamos combinar. Ninguém é tão grande assim. Quem gravava começou a filmar o ser, mas aí ele desapareceu. Simplesmente sumiu. Isso só aumentou a crença de que há seres gigantes escondidos nas montanhas, que às vezes descem até o nosso mundo. Isso é bem perturbador. Número 19. Ilha que se move ou não. Já teve a sensação de que o mundo está se movendo enquanto você está parado? Pois bem, um vídeo mostrou o que parecia ser uma ilha inteira se deslocando rapidamente sobre a água. A cena era tão absurda que muitos pensaram estar vendo a lenda de uma tartaruga gigante carregando uma ilha nas costas virar realidade. Mas a verdade é que foi tudo um truque visual. A câmera estava incrivelmente estável no barco, que estava em movimento, criando a ilusão de que a ilha estava se mexendo. Um efeito curioso, mas real. Número 20. Mensagem alienígena na areia. A maioria das pessoas já viu círculos em plantações, mas e círculos perfeitos em praias? Foi isso que encontraram em Seal Rock, Oregon. No início pensaram que era apenas alguma brincadeira, mas logo surgiram padrões parecidos perto da costa de Washington. E esses padrões eram gigantes, cobrindo praticamente toda a praia. A teoria mais simples é que alguém fez aquilo por diversão. Mas quem? E por quê? Alguns sugerem que são mensagens alienígenas deixadas na areia. E se for verdade, esperamos que eles também limpem depois. Número 21. A areia que canta ópera. Pode tirar o Pavarotti da lista. As praias estão mostrando que podem oferecer uma ópera natural própria, e sem precisar de microfone. Parece mentira, mas acredite, algumas areias conseguem cantar. Quando você escuta bem, percebe que os grãos emitem um som estranho, quase como uma trilha sonora da natureza. Às vezes parece coisa de filme de terror, outras vezes é até engraçado. Mas o que está por trás disso? Um fenômeno natural raro chamado areia cantante, ou dunas que cantam. Ele acontece quando os grãos de quartzo na areia se esfregam de forma específica, geralmente por causa do vento ou do nosso próprio movimento. Isso cria uma melodia bizarra e às vezes assustadora. Não são aliens fazendo um ensaio secreto. É só a Terra soltando a voz. Número 22. A cápsula misteriosa da Espanha. Em 2015, na Espanha, banhistas ficaram apavorados ao ver um objeto estranho e alongado caindo do céu. Era como uma cápsula retorcida vindo direto em direção à Terra. A galera começou a filmar com os celulares. E mesmo com a má qualidade das imagens, dava para ver que não era algo comum. Cientistas cogitaram que fosse parte de uma aeronave ou até mesmo lixo espacial. Mas
Não houve registro de queda de avião ou entrada de meteoro na época. A teoria mais aceita, ou menos maluca, é que seria algum tipo de metapod celestial. Uma cápsula vinda do espaço, talvez. Os militares vasculharam a área por dias, mas não encontraram nada. Sumiu como se nunca tivesse caído, e o mistério permanece. Número 23. Encrenca militar extraterrestre. Poucos dias atrás, um vídeo assustador mostrou um episódio que os militares provavelmente gostariam de manter em segredo. A Guarda Nacional de Illinois foi filmada tentando lidar com um objeto brilhante pairando no céu em ângulo estranho. Parecia claramente uma nave. A confusão aumentou quando o objeto começou a descer, como se estivesse sendo forçado a pousar. Mas antes que pudessem capturá-lo, ele desapareceu. Sumiu no ar. Logo depois reapareceu. E dessa vez conseguiram forçá-lo a descer. Desde então, silêncio total. Nenhuma explicação oficial, nenhum comentário público. Se o governo escondeu outras coisas antes, essa pode ser mais uma que nunca vamos ver. Número 24. A luz giratória da Austrália. A terra dos cangurus nunca decepciona quando o assunto é mistério. Mas dessa vez, o que chamou a atenção foi uma luz que girava no céu de forma quase hipnotizante, deixando os cientistas perplexos. Teorias não faltaram. Poderia ser reflexo de farol, holograma, drone. Nada disso se confirmou. A luz se movia como se tivesse consciência de estar sendo filmada. Quando o autor do vídeo mudou o ângulo da câmera, a luz simplesmente desapareceu. Sim, como se estivesse fugindo. Isso fez com que várias pessoas acreditassem se tratar de algo realmente extraterrestre. Afinal, várias gravações diferentes mostravam a mesma coisa. Se alguém aí souber mais sobre isso, conta pra gente, por favor. Número 25. O disco voador perfeito da Costa Rica. Peço desculpas pela qualidade do vídeo, mas garanto que vale assistir. Em 2007, 2 alpinistas na Costa Rica gravaram o que muitos consideram uma das melhores imagens de um disco voador já registradas. O objeto parecia flutuar pacificamente sobre um abismo. Muita gente, na época, achou que fosse uma tampa de panela pendurada por um fio. Só que essa teoria caiu por terra. O movimento do objeto era suave demais para estar sendo controlado à mão. E o ângulo da filmagem tornava impossível que alguém estivesse segurando o fio. Além disso, o brilho metálico era incomum. O reflexo da luz solar deveria ser forte, mas o objeto parecia absorver a luz. Uma segunda filmagem, de outro ângulo, mostrou o mesmo OVNI. Difícil continuar chamando de fake depois disso. Número 26. A ameaça nas fronteiras do Irã. Um grupo de turistas estava voltando de uma praia no Irã quando viu uma luz piscando no céu. No começo pensaram que fosse uma torre ou coisa do tipo, mas a luz começou a se mover em linha reta, com direção clara. Curiosos, seguiram a luz que os levou até perto de uma base militar. Foi aí que as autoridades perceberam a presença do objeto. Alarmados, ativaram os protocolos de defesa. Acharam que fosse algum tipo de drone espião, mas logo viram que era diferente. O objeto desceu e foi retirado do local rapidamente pelos militares. Desde então, ninguém mais falou sobre isso. E é aí que mora o mistério. Número 27. A prova flutuante em San Diego. No dia 10 de setembro de 2014, Rick Yabara, um contratado do Departamento de Defesa, filmou um objeto flutuando no céu de San Diego. Parecia um dirigível, mas não era. O objeto ficou completamente imóvel, mesmo com ventos fortes na região, o que levantou várias dúvidas. Não flutuava como balão, não se mexia como drone, e só por um segundo aparecia algo que parecia um fio. Muita gente acredita que seja uma sonda alienígena. Outros sugerem um satélite espião. O governo, curiosamente, se pronunciou dizendo que não era tecnologia de espionagem, mas evitou dizer se era um OVNI. Aquele tipo de silêncio que diz muito mais do que parece. Número 28. O inseto metálico da Inglaterra. Em dezembro de 2023, um vídeo de um possível OVNI pairando sobre uma rua inglesa chamou atenção. Era pequeno, metálico e parecia ter pernas? Quando ampliaram a imagem, parecia mesmo que o objeto tinha pequenas perninhas, ou apêndices. Alguns céticos disseram que era só um inseto filmado de perto com um ângulo esquisito. Mas o mais estranho é que, apesar dos ventos e da distância entre fios elétricos, o objeto não se movia como algo empurrado pelo vento. E também não parecia com um drone. Seu formato em cúpula confundia tudo. Como o vídeo foi postado anonimamente e não viralizou tanto, não há muitas informações além das especulações.
Mas continua estranho, sem dúvida. Número 29. As renas de Natal de outro planeta. Filmado em novembro de 2023, semanas antes do Natal, esse avistamento foi puro clima natalino bizarro. Uma luz brilhante no céu, com movimentos incomuns, chamou a atenção de todos. Parecia, pasme, o trenó do Papai Noel. Claro, a primeira hipótese foi que fosse um bando de pássaros. Mas que tipo de ave brilha no escuro? Além disso, o objeto voador não estava nem alto o suficiente para ser um avião, e nem se movia como um. Para quem não acredita na magia do Natal, talvez seja a hora de começar a acreditar nos OVNIs. Número 30. A esfera prateada sobre o Texas. Perto da praia Twin Points Park, Texas, moradores registraram uma esfera luminosa misteriosa voando sobre as árvores. Parecia estar inspecionando a área. A princípio, as autoridades disseram que era só um efeito causado por um lançamento da SpaceX. Mas especialistas discordaram. Outros vídeos gravados de diferentes lugares, inclusive fora do Texas, mostravam o mesmo fenômeno, o que descartava a hipótese de ser um evento isolado. O objeto até emitiu um anel de fumaça, o que só aumentou o pânico entre os moradores. O que era aquilo? A conversa foi abafada, ninguém falou mais nada, e o mistério continua no ar. Literalmente. Número 31. O espiral misterioso na Escócia. Há cerca de um ano, moradores de Motherwell, na Escócia, e cidades próximas, ficaram boquiabertos ao ver algo inacreditável no céu. Um objeto que, a princípio, parecia um meteoro, mas logo começou a se mover em espiral. Não era pequeno, não. Estimativas sugerem que tinha o tamanho de uma bola de golfe ou até de cricket, bem maior do que os meteoros normais, que geralmente são poeira cósmica e queimam rapidinho na atmosfera. E nem fragmentos de foguete se comportam daquele jeito. Quando a galera percebeu que não era nem meteoro nem satélite, os fãs de alienígenas logo entraram em ação. Se for alienígena mesmo, eles estão caprichando no espetáculo. Número 32. Mistério e devastação na Indonésia. No dia 24 de maio de 2021, um objeto estranho começou a descer lentamente dos céus até mergulhar no mar da Indonésia. Parecia algo longo, preto, com uma trilha de fumaça. Não caiu com impacto, simplesmente afundou suavemente. Quem viu ficou intrigado. Diziam que lembrava um balão esvaziando. Não tinha luz, não parecia meteoro, nem balão meteorológico. Pescadores locais foram até o ponto onde o objeto mergulhou, na esperança de encontrar alguma coisa. Mas nada. Nem sinal do tal objeto. Até as autoridades mandaram equipes de busca, mas voltaram de mãos vazias. Será que estamos vendo sinais cada vez mais claros de uma invasão alienígena? É o que muita gente começa a acreditar. Número 33. Solo saltitante, ou quase armadilha. Dá até vontade de sair pulando igual no vídeo, como se fosse um trampolim natural. Mas é melhor não. Esse fenômeno se chama liquefação do solo e acontece quando forças intensas, como tremores ou vibrações pesadas, fazem o chão perder a firmeza. É como se o solo virasse uma gelatina traiçoeira. E sim, é exatamente assim que o temido areal movediço se forma. Apesar de muitos desenhos animados exagerarem no efeito do areia movediça, sair dela na vida real pode ser bem difícil, especialmente se você estiver pulando por cima. O melhor mesmo é avisar outras pessoas e manter distância. O vídeo foi feito por um estudante que visitava Eolicat, e o que ele registrou é ao mesmo tempo incrível e perigoso. Número 34. Túnel de atuns no oceano. Esse aqui parece cena de filme, mas aconteceu de verdade. Dezenas, talvez centenas, de atuns começaram a saltar descontroladamente do oceano, como se tivessem sido puxados por algo invisível. A gravação é tão impressionante que você assiste mais de uma vez, só para tentar entender. O caos era tamanho que pescadores locais correram até o mar e conseguiram recolher vários dos peixes. Tudo aconteceu tão rápido que parecia até um fenômeno sobrenatural, ou como se alguma força da natureza estivesse forçando os peixes a saírem da água. Um daqueles momentos em que a natureza parece estar mandando uma mensagem que a gente ainda não entendeu. E aí, depois de tantos relatos, avistamentos e fenômenos de tirar o fôlego, qual desses te deixou mais intrigado? Será que estamos mesmo sozinhos no universo? Ou será que a verdade está se revelando aos poucos e a gente só precisa olhar com mais atenção? De uma coisa eu tenho certeza: o mundo é muito mais estranho e fascinante do que parece. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades.
Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal.